Estamos de volta. Hoje eu achei curioso. O colega Tobias Falcão me disse: sim, estarei hoje à noite. Vida. Não. Eu não sei, eu entendi como declaração. Não. Foi meu corretor. De minha vida. Eu mandei coraçãozinho pra ele. Ele disse o seguinte, ó. O teu corredor te espera na estação. E eu sem dúvida. E daí. Sem dúvida. E daí o corretor colocou vida junto ali. E eu mandei quando eu olhei vida. Putz, esses corretores. Foi por causa do jingle. Sim, eu imagino que sim. Oferecimento de Locofer Fechaduras, Sebratel, Global como Internet, Gaúcha como você, Pepperoni Pizza e Burger e Universidade Fevale. A gente está de volta. Vamos botar essa foto de antes do intervalo, Bruna, e depois a gente volta para outra foto. O Seu Antônio Rega estava na audiência, Alex. Ele falou se ele viu o programa até o final. Quando a gente leu o texto dele no final, eu acho que o Seu Antônio Rega não viu o programa até o final, hein? Olhou só depois do intervalo, não viu quando a gente desvendou a foto e lemos o texto dele aqui. Sandra, essa foto reconhece esse lugar? Não. Tobias Falcão? Não. Puxa vida, o Nélio deu um chute aí. Não é aquele quiosque da Praça 20 de Setembro? Que tem um quiosque ali, quase na frente do Banco Bradesco ali, né? Não é. Parte de baixo. Não é. Posso falar? É uma boa... É litoral? É uma boa sugestão. Não é litoral, né? Posso falar, não? aquele Não é prédio- Novo Hamburgo. Pois Claro que é Novo Hamburgo. Não é. Pois é, essa é a dúvida. Alex, é Novo Hamburgo, Alex? Reconhecer? Tu já sabe que é Antônio Rex. Bruna, é Novo Hamburgo, Bruna? Não sabe, a Bruna não sabe, Alex. Ela é muito jovem para saber. Eu sei. Diga, É na Praça do Imigrante, em frente ao edifício Novo Seguro. Tinha... Nossa antiga companhia de seguros, né? Seguros Gerais. Novo exatamente. Hamburgo, companhia de seguros gerais. Tinha aquele quiosque ali, eu tenho a impressão. Prédio que depois ganhou mais 2 andares, né? Ele é mais alto hoje. Ele é mais alto isso, hoje. Né? Não tem, evidentemente, toda essa beleza que ele já era, na época, o grande arranha-céu de Novo Hamburgo, né? E esse quiosque aí, Deja? Tem referência desse quiosque? Não, eu não lembro dele. Alguém me disse que nesse quiosque era o quiosque da Festa Nacional do Calçado. Um ponto de encontro da Festa Nacional do Calçado. Isso fecha com uma história que o Aurélio Decker me disse, que ele voltava da praia. O Aurélio Decker não. O seu Mário Guzmão me contou essa história. Voltou da praia no verão de 60, agora não lembro, 67, 68, quente para burro de ônibus. E eles se encontravam no centro, no Coreto do centro. Coreto. Eu disse, bom, Coreto para mim era o Coreto, mas aí olhando para isso, me parece que certamente esse Coreto foi trabalhado para ser, então, o jornal NH ficava ali na frente, né? Ficava no prédio mais para a esquerda, onde era a Ruval Modas, em cima. Na esquina mesmo. Naquele prédio. Entre esse prédio e aqueles dois pequenos que tem uma porta e uma escadaria. Chega Cacos Vídeo, isso. Que viveu os anos 80, 90. Aí vai chegando perto da farmácia da esquina, tem uma porta com uma escadaria e lá em cima era o NH. Mas ele pertence ao prédio da esquina. Ao prédio da esquina. Então tá, Bruna, a gente tem outra foto do ponto, né? Vamos puxar essa foto aí que alguém vai ter que se explicar. Que turma é essa, Dejair Krumen? Esse era uma turma do NH. Isso é festa de carnaval, né? Praticamente todos. Festa boa, hein, Deja? Nós estávamos sentados ali em frente ao palanque oficial na Pedro Adams, aquele palanque que tem lá montado de concreto e que as sucessivas administrações do PT e agora da Dona Fátima insistem em contratar no outro lado da rua um outro palanque para gastar o nosso dinheiro, né, tendo o palanque oficial. A gente estava sentado ali no chão, na avenida. Aurélio Decker, Zaira Machado não aparece na ponta lá, só o cabelinho dela na ponta direita, esquerda. Do que foi vereador, como é o nome dele? Do Fontana? Não. Fagundes. Milton Fagundes foi vereador. Da agência Verde Perto, agência de publicidade da Zaira. A Rejane ali. A Rê-Ros, beijo Rê. Rê-Ros. Audiência. Rita Inês de Oliveira lá em cima, com a cabeça um pouco cortada. Rainha do carnaval. E linda Rita de Oliveira. A Ludwig, eu não me lembro o primeiro nome dela. Com respeito ao meu amigo Douglas, filho dela. E a Leila Oliveira ali de vermelho, com aqueles poá vermelho ali. E aquela carinha bonitinha lá, deixa aí, pelo menos. E o de camisa branca atrás, cabelo preto, repartido no meio, era eu. Não que o senhor não seja um homem bonito até hoje, mas
Que rostinho bonitinho de Jair Bruno, né? Eu tinha 19 aninhos ali. Maravilha, volta pra nós aqui, Bruno. Onde é que tu achou isso, hein? Isso aí tá circulando nas redes. Tá nas redes, nós temos a licença poética de utilizar. Tá bom. Tu lembra do que nós usamos no ano passado, né? Lembro. Ano passado no carnaval. Aquela foi demais, né? Do Deja e do Lela atirado do chão. Não, eu e o Carlinhos Mosman. O Carlinhos Mosman. É verdade. O Carlinhos que não tava nessa foto aí, mas que também gosta pra caramba de carnaval até hoje. Sim. Vive muito carnaval. Quais são as novidades, Sandra? Novidades, já que nós estávamos tanto falando da nossa cidade, tem uma questão que há dias que a gente vem discutindo lá em casa, conversando e observando, que são os terrenos baldios da nossa cidade. Que na verdade existem ainda alguns terrenos vazios, como também imóveis abandonados, espalhados pela cidade, e que os próprios proprietários ou herdeiros não cuidam. E acaba se tornando um perigo não só os imóveis abandonados como sendo ponto muitas vezes de droga ou prostituição, mas principalmente os terrenos que acabam criando mato e gerando um problema. Eu falo isso porque no ano passado o terreno ao lado da nossa casa, que fica na frente de uma fábrica e ao lado de um prédio, o mato alto, alguém simplesmente passando na rua jogou uma bituca de cigarro e pegou fogo. A sorte que a vizinha da frente viu, nos chamou e nós conseguimos então com uma mangueira por cima do muro apagar o fogo. E novamente hoje, um ano depois, a situação continua exatamente igual. Sabe que eu vivencio uma situação similar à tua, claro, não pegou fogo ali perto na frente da minha casa, mas a frente da minha casa tem um terreno baldio bem parecido nessas inscrições, mas a gente está sentindo que tem uma quantidade de mosquito da dengue. Mas isso, era onde eu ia chegar também. Absurda. Hoje eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso, de que deve existir algum tipo de conduta da vigilância sanitária para conter esse tipo de problema, porque acaba sendo um problema de saúde pública. Sim. Quando não é uma questão de risco social, né? Exatamente, era onde eu ia chegar, porque muitas pessoas não têm a educação que deveriam e acabam jogando lata de refrigerante ou copo plástico nesses ambientes, que acaba acumulando água. E a gente sabe, por mais que tentem esconder, que existe sim o mosquito da dengue em Novo Hamburgo, né? Já existiram casos também e todo mundo tem que cuidar. Então eu acho que deveria sim ter alguma lei ou alguma coisa que pudesse obrigar os proprietários de imóveis abandonados e de terrenos que os mantivessem limpos. Lei existe. O problema é que não cumpre. A questão é a fiscalização do município, né? Essa fiscalização pertence ao município, o município fazer isso acontecer. Inclusive ele tem o poder de multar esses proprietários para que eles sejam obrigados coercitivamente, se não, né, pela boa vontade, pelo bolso. Né? Sim, por um motivo ou pelo outro, né? Eles têm essa autonomia. O bolso ensina bastante. O bolso ensina, ajuda pois é. Muito. Hoje, durante o dia, circulou nas redes a informação de um problema numa clínica de vacinas em Novo Hamburgo. Receberam esse áudio? Eu recebi agora há pouco a matéria do Beren. O Martin Beren, ele fez essa comunicação de que essa informação é verídica, ele está tratando ela no portal dele. A Polícia Civil realiza a operação e lacra a clínica de vacinas em Novo Hamburgo. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, o estabelecimento fica na Avenida Maurício Cardoso, ali em frente a Trentin, né, no Arco Baledo. Amanhã foi intensa movimentação em um prédio localizado na Avenida Maurício Cardoso. Foi realizado por volta das 8 horas, resultando na prisão preventiva da proprietária da clínica de vacinação em Novo Hamburgo. A informação foi reforçada com divulgação no Twitter da Polícia Civil. Segundo a polícia, a prisão ocorreu por crimes contra relações de consumo e contra a saúde pública, resultando na interdição do estabelecimento. A vigilância sanitária ligada à Prefeitura de Novo Hamburgo esteve no estabelecimento que foi lacrado. Conforme investigações iniciais, estão sendo apuradas a não aplicação de vacinas contra a febre amarela e meningite. Os recipientes estariam vazios e também o reaproveitamento de materiais como agulhas. As denúncias teriam sido repassadas diretamente à Polícia Civil. Isso é muito sério, evidentemente vai ter
muitos desdobramentos ainda esse inquérito, mas a dona dessa clínica ela estaria presa, então retida e tendo que se explicar bastante. Acabaram de me mandar o nome, posso dizer? Da clínica. É a Vacix, né? É, Vacix. Eu acho, né? Maurício Cardoso. O Tobias estava falando antes sobre o delegado do caso do bruxo. Ritual satânico, O ritual satânico que teria resultado na morte das duas crianças. A gente aqui, horrorizado, discutiu isso. Todo mundo discutiu, né? Os grandes veículos desse estado. A imprensa do mundo O mundo discutiu inteiro isso, né? divulgou isso, né? O cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de coisa enquanto Acho que o delegado aquele andou tomando chazinho do Santo Daime, aquele, né? Sumiu, né? O delegado sumiu. O que é impressionante, posterior àquela coletiva, né? O que é impressionante é como as pessoas ainda dão essa importância para o segmento religioso, uma atividade que tem que ser objetiva, técnica. Aliás, o direito ele não admite a moral, ele não admite ser julgado pela moral. A moral não é o que eu acho, não é o que tu não, o direito não pode julgar pelo que eu acho, pelo que tu acha, sim pelo que a lei determina. E quando isso acontece, quando as questões morais religiosas ficam acima do conteúdo legal, o Estado democrático de direito rui cada vez mais. Então a gente está passando cada vez mais por uma condição de risco do nosso Estado democrático ser agredido, né? Então fica aí a dica, aqueles que são a favor da pena de morte, aqueles que acham que bandido bom é bandido morto. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a uma decisão judicial justa, plena, com todos os direitos recursais e não em mãos. E não existe condenado até que haja sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, não há recurso mais para ela. E daí me parece que já em segundo grau já está havendo uma... Doutor, qual é a sua opinião em relação à expectativa do voto da ministra Rosa Weber sobre a questão de mandar prender após o julgamento em colegiado e condenação em segunda instância? Depende. Ela vai votar a favor ou contra? Eu não sei. Agora, o que é claro para mim é que depende da condição política. A gente tem um judiciário hoje, especialmente o STF, o STJ, um judiciário politizado, um judiciário que perdeu as estribeiras da justiça. Partidarizado, né? Partidarizado. Politizado é outra coisa. Partidarizado. Exatamente. Então a gente pode esperar qualquer coisa. Pode vir uma decisão jurídica coesa ou pode vir uma decisão política dos interesses. Patrícia Pedroso na audiência. Querida, beijo para ti, Patrícia. Obrigado pelo carinho sempre. Onélio, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse primeiro seminário sul-americano de genealogia alemã que vai estar acontecendo a partir do Grupo Genealogia RS, aqui no Rio Grande do Sul e também com extensão de Santa Catarina. A agenda está bem extensa, né? Me chamou a atenção que aqui no Sul, as grandes cidades, com exceção de Porto Alegre, que vai receber na URGS e no espaço desse encontro, a gente não vai ter presença nem em Novo Hamburgo nem em São Leopoldo. E a agenda está bem apertada. Não sei se tem espaço para a gente trazer aqui mais para perto. Mas, por exemplo, 17 de março, Dois Irmãos, vai ser lá no Teatro Adriano Schenkel, lá no Teatro Betinho, né? da nossa querida Herta. A programação está nos convites que estão... Depois, 24 de março, em Maratá. Um encontro com 3 palestras. Depois, dia 25 de março, Teutônia. 26 de março em Venâncio Aires, dia 27 em Acuto, como diria o Alexandre, dizendo que não é agudo, é Acuto. Depois em Ijuí, dia 20, lá para o outro lado do estado, né? Isso. Em Ijuí, 29 de março em Ibirubá, e aí dá um tempo e vão dia 2 de abril, só o tempo de viajar, até Blumenau, e dia 13 em Brusque. Aí volta para o sul no dia 5, na URGS, e depois dia 10 de março em São Paulo. Isso.
não precisa ser um grande entendedor, pelo contrário, pode ser um neófito em genealogia para participar, para começar a conhecer, compreender, sobretudo para tentar entender um pouquinho mais das nossas origens, né? Não como aquela coisa, a gente sempre fala, sempre que a gente fala em história, em genealogia, a gente não fala que não é uma coisa chata, não pode ser uma coisa massiva, não é uma coisa de Heil Hitler e não sei o quê, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que exatamente compreender o nosso passado, compreender tudo que envolve ele para poder construir um futuro melhor para nós e para as futuras gerações, né? Esse é o trabalho de vocês. Esse é o nosso trabalho. Nós formamos um grupo, né, de aproximadamente 100 e poucas pessoas. Temos nossas reuniões mensais, com exceção durante o período de férias, mas agora já no quarto sábado de cada mês, a gente faz sempre ali em Dois Irmãos, que é um restaurante Atiradores, que nos acolheu, nos fornece uma sala, e aí sempre a gente almoça ali também, né? E a gente começou não faz muito tempo, começamos aí em 2011 e com esse grupo, com esse trabalho, e hoje Facebook, estamos com 4.400 e poucas pessoas, tem pessoas de todo o mundo, muitas pessoas da Argentina e do Paraguai entrando, que também tem o seu pezinho no Brasil dos imigrantes que vieram da Alemanha, né? O resgate da história que a gente está conseguindo fazer, ele é muito interessante, porque é o resgate da história das famílias, né? Então, cada família teve ou a sua história, ou seja na Alemanha, ou seja aqui no Brasil, né? Fala-se muitas coisas, outras coisas não são tão verdade, mas a gente sempre procura pautar pelos contos reais, pela história daquilo que é comprovado, né? Então foi um povo que era massacrado na Europa, né? Vivia na miséria, sem direito a terras, porque as terras, em determinado momento, passaram aos governos, desemprego grande, miséria grande, houve uma época lá que deu uma peste na batata, batata original do Peru, que era plantado na Alemanha e alimentava o alemão. Se não fosse a batata, o alemão teria morrido de fome. Mas teve uns 10 anos lá que a batata nascia, murchava e não era consumo. Então, a miséria era muito grande. E que ensejou um movimento de imigração, tanto para os Estados Unidos, como para a Austrália, para o Brasil e para alguns países aí da América do Sul. E isso trouxe um histórico junto, né? Porque eram famílias numerosas, com o baú, talvez com alguma coisa de literatura, não eram analfabetos. Existe, porque eles vieram, eles eram analfabetos. Não, eles não eram analfabetos, porque a maioria deles, os primeiros que chegaram, eram pessoas cristãs, ligadas à sua igreja, principalmente a igreja luterana, que depois virou a confissão luterana, né? E a igreja católica também, né? Então eles tinham Bíblia, livros de oração, livros de cânticos, e aqui chegando, uma das primeiras coisas que eles faziam era, além da sua choupana, era a escola, o prédio da escola para os alunos, para os seus filhos, e a igreja para ter seus momentos de adoração, né? Então, e aí o resultado está aí, né? Então, aonde houve a imigração e foram enganados pelo governo, sempre a história do governo, né? Com promessas,
e não cumpridas, mas sobreviveram graças ao trabalho, né? Isso para nós, de certa forma, nos causa uma honra, mas também não nos deixa assim tão assoberbados, entende? Porque nós somos alemães. Não. Assim como vieram italianos, Que trabalharam espanhóis, muito aqui, que trabalharam muito aqui, Sofreram vieram muito momentos essa diferentes, terra, vieram Falcão, depois, Domênico, entende? Domênico. Então tem-se um número de 300 mil imigrantes alemães. De italianos se fala mais de 1 milhão. Entende? Então tem... E eu acho que todos os países que naquela oportunidade puderam socorrer a Alemanha, entende? Que foi um socorro que fizeram com a Alemanha, né? E tinha espaço para isso, né? Eu acho que isso aí, os imigrantes, pelo menos aquelas primeiras 2 gerações, que são os filhos dos imigrantes, diretamente dito, e os netos, eles souberam reconhecer isso, né? Souberam reconhecer isso. E criaram um grande amor pela pátria, pelo Brasil, entende? Que é o nosso país, né? Que é o nosso país. João Chagas Leite na audiência, nosso grande músico gaúcho aqui. Grande abraço a vocês assistindo em Santa Maria. Tô sentindo tua falta aqui por Novo Hamburgo, João. Quando tiver show por aqui, nos avisa e vamos comer aquela carne junto e vamos te trazer aqui para estar conosco, tá? Giovanni Zambelli estava na audiência aí também. O Ricardo Porsche está te acompanhando aqui, né? Tá aí. Tá aqui, teu escuteiro aqui. Muito bem. Que boa notícia sobre o Hospital Regina também. Dejair Krumena, estamos chegando ao final do nosso programa, hein? Teu ponto final. Meu ponto Comecei final, contigo, vou terminar contigo. meu ponto final é só mandar um abraço também que está na nossa audiência, o João Mendonça, Abraço, João. a minha comadre Ellen Erert, que é nossa telespectadora assídua. Um beijo, Ellen. E quem mais aqui? A Rita de Oliveira também, que nós citamos há pouco na foto, que me repassou a notícia da clínica aqui, que foi fechada hoje de manhã. Era isso. E convidar todos que estiverem no litoral no sábado, às 18h30, eu estarei autografando meu livro lá na Feira do Livro, na abertura da Feira do Livro de Tramandaí. Onde é que é a feira? Onde é que está ocorrendo a feira? Era sempre ali na rua principal, né? Não, este ano é eu acho que é na Ubatuba de Farias, se não me engano, onde acontece a festa do peixe. Ali não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é do lado da lá. lagoa ali, né? Que eu não peguei o endereço correto ainda da feira. O Zambelli que está assistindo a gente pela TV e pelo Face, mas é gostar de Estação Hamburgo, Zambelli. E como é que tá o Grêmio, Zambelli? Já está ganhando? Conta para mim depois. Sandra Baldin, teu ponto final. Meu ponto final é um convite para a semana que vem, dia 19, na Blend Coworking, inicia um curso de comunicação não violenta. Nas 2 segundas-feiras, dia 19 e dia 26, ainda temos algumas vagas, vale a pena conferir. Tobias Falcão, ponto final. Meu ponto final vai pegar o gancho que foi comentado antes sobre a responsabilidade do município em dever fazer a fiscalização nos terrenos, porque isso não é só uma questão de seguridade, de segurança da nossa população. É uma questão de saúde pública. É importante, nessa época do ano, o município estar atento a todos os terrenos para a proliferação dessa doença que acontece em todo o Brasil, que é mais uma dentre elas, né? E tem outras chegando aí, né? Tem várias. Tem Então a gente outras tem que chegando evitar ao máximo questão da saúde e questão da sanitária, da Secretaria de Meio Ambiente. Perfeito, muito bem. Nélio, como é que as pessoas fazem para acompanhar um pouco mais esse trabalho? Tem o grupo Genealogia RS, né? E a gente tem também aqui a possibilidade de comprar, de levar para casa os livros do grupo. Nós temos um site, www.genealogiars.com, e aonde tem os canais do YouTube, onde é que tem nossas palestras gravadas, e também temos então o Facebook, né?
que pode ser acessado. E estamos à inteira disposição, e lá tem toda a programação extensiva aos nossos Tem amigos. todos os cards aqui mostrando, tá muito bonito esse material de divulgação aí. As pessoas convidadas para estar acompanhando tudo, o nome das palestras, os palestrantes estarão lá. Exatamente. Fica desde já o convite para tu retorne conosco, sobretudo que tu tragas essa autoridade aí para que esteja aqui conosco divulgando o trabalho dele e falando dessa entidade com mais de 70 anos, né, que tá vindo aqui para conversar com a gente sobre esse trabalho. A gente agradece pela oportunidade que tivemos aí. Você é muito bem-vindo. Abraço do Ricardo também. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 21 horas ao vivo. Amanhã a gente vai falar de Bitcoin e dessas outras moedas digitais. Isso é moda? Isso é tendência? O que é isso aí? Amanhã nossa ação, Hamburgo. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã, 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.